Educação para todos. Fake ou fato? Quando se fala em educação para todos, direitos garantidos, Constituição Federal e LDB, pensa-se numa educação onde há igualdade de direitos para todos. Será que a educação para todos é uma realidade no Brasil? Pobres e ricos têm direitos a uma educação de qualidade? A realidade nem sempre demonstra isso. O que não se sabe é que por trás de programas educacionais que parecem apresentar soluções para a melhoria do sistema educacional, a população em geral tem em si um sistema econômico e político que visa manter as desigualdades sociais. Percebe-se o agravamento da dualidade da escola pública brasileira, que se caracteriza como uma escola do conhecimento para os ricos e uma escola do acolhimento social para os pobres. Tal dualismo, segundo José Carlos Libânio, é perverso, pois reproduz e mantém as desigualdades sociais e tem vínculos evidentes com as reformas educativas iniciadas na Inglaterra nos anos 1980, no contexto das políticas neoliberais, cujo marco foi a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada na Tailândia em 1990, tendo como principal patrocinador o Banco Mundial. Vários autores brasileiros e latino-americanos argumentam que a associação entre as políticas educacionais do Banco do Brasil para os países pobres em desenvolvimento e os traços da escola dualista representam explicações para o declínio da escola pública, inclusive do Brasil. Escutemos a professora universitária Adriana Piva, mestre em Educação pela UFMG e graduada em Filosofia pela Universidade de São Paulo, USP. Enfim, a formação de cunho humanitário proposta pelo Banco Mundial às conferências internacionais para a educação não é ruim, de jeito nenhum. É algo importante. No entanto, devemos pensar que o conhecimento também é, porque o sistema avaliativo de nossa sociedade, particularmente a brasileira, assim como os internacionais, PISA, exigem de nós conhecimento. Então, nos perguntamos: educação para todos é fake ou é fato? Boa tarde, nós somos do grupo de pedagogia, estamos aqui com a professora Adriana Piva e vamos fazer algumas perguntas sobre a educação brasileira. Primeira pergunta: temos em vista que a Conferência Mundial da Educação são patrocinadas pelo Banco Mundial. O que isso significa? Boa tarde. Bom, Gabriel, primeiro eu gostaria de pontuar que não foi uma conferência, né? Foram várias conferências mundiais que aconteceram a partir da década de 90. Essas conferências mundiais elas foram criando orientações para a educação feita em vários países, para as políticas públicas em educação desenvolvidas em vários países, especialmente em países ditos do terceiro mundo ou em desenvolvimento. E essas, como você disse, essas conferências elas foram, assim como vários outros instrumentos de difusão dessas orientações, foram financiados pelo Banco Mundial. E quando a gente vê essa associação, né, a gente tem que pensar qual o interesse de um banco na educação. Né? É o desenvolvimento social de um país? A gente sabe que o Banco Mundial ele ganha muito dinheiro, às custas, inclusive, de empréstimos feitos a países em desenvolvimento. Né? Então, assim,
essas orientações, elas têm que ser muito bem analisadas dentro desse contexto econômico, porque eu acho que quando a gente vê um banco se misturando com questões educacionais, eu acho que é isso que deve nos chamar a atenção. Quais são os interesses, né, econômicos que estão respaldando, porque é uma instituição financeira e com finalidades financeiras de lucro, né? Então, assim, se ela está se interessando pela educação, por criar orientações educacionais, esse interesse certamente está relacionado a questões financeiras, até econômicas. Custo-benefício, né? Exatamente. Então, o que a gente vai ver é uma importância muito grande em relação a sistemas de avaliação, a números de matrículas, de aprovação. Então, assim, os dados quantitativos, eles vão ter uma proeminência muito maior aí a partir da década de 90, tendo em vista, em grande medida, essas orientações, e em detrimento de uma preocupação, de uma análise cuidadosa quanto à qualidade desses processos educacionais, certo? Mas essa é uma análise muito complexa, eu acho assim, né, que envolve vários elementos, vários estudos, mas eu acho que assim, uma primeira atenção que a gente tem que ter é em relação a isso. O que significa uma agência financeira interessada em programas, em políticas públicas em educação, certo? A gente tem que fazer tem que dar esse passo atrás e ter esse olhar, assim, inquiridor mesmo, assim, né? Assim, o que isso pode significar? Entendi. Certo? Uma pergunta. Os documentos da educação brasileira, publicados a partir da década de 1990, estão baseados na Declaração Mundial de Educação para Todos. Quais as implicações pedagógicas dessas orientações feitas nessa declaração? Ótimo. Então, o professor José Carlos Libani, ele vai ser um dos autores brasileiros que vão analisar essa questão, né? Tanto dessa influência aí do Banco Mundial, das orientações desses organismos internacionais sobre as políticas públicas educacionais brasileiras e as consequências disso. Ele vai nos dizer uma coisa muito interessante, que as políticas públicas desenvolvidas a partir dessas orientações, a partir dessas conferências mundiais organizadas a partir da década de 90, elas vão ter como resultado um aprofundamento do que a gente chama de dualismo pedagógico, ou seja, um tipo de escola para pobres e um tipo de escola para ricos. E aí ele vai dizer, olha, a escola dos ricos, a escola para os ricos, ela vai preservar como prioridade a garantia do acesso ao conhecimento, certo? Então isso vai ter consequências quais? Ótimos índices nas avaliações externas dessas escolas privadas, porque as avaliações externas, como a Prova Brasil, por exemplo, ou mesmo o PISA, que é internacional, elas vão avaliar o quê? Elas vão avaliar o rendimento do aluno, o domínio que ele tem sobre os conhecimentos. E as escolas particulares que têm essa preocupação com o acesso ao conhecimento, elas vão obter, seus alunos vão obter alto rendimento, altos índices nessas avaliações. De outro lado, as escolas públicas, a escola para o pobre, para a população em geral, ela, segundo o Libânio, o professor Libânio, essas escolas, elas vão sofrer muito o impacto dessas orientações internacionais. Em que sentido? No sentido de que elas vão secundarizar o acesso ao conhecimento, vão se restringir ao acesso a um conhecimento mínimo e vão priorizar o acolhimento social.
O acolhimento social é fundamental, maravilhoso, que é uma conquista, está sendo, né? Estamos ainda nesse processo, uma conquista extraordinária para a educação. Porém, esse acolhimento, essa inclusão, ela só se faz de fato com as outras, se ela realmente possibilitar acesso ao conhecimento para essas populações que antes estavam marginalizadas, fora da escola. Se ela bota essas populações que tradicionalmente estavam fora da escola, dentro da escola, mas não garante condições para que essas populações acessem o conhecimento, a inclusão não se faz de fato. Sim. Certo? Tem que andar todas de mãos juntas. Exato. Porque senão elas não se conectam, né? Elas não se completam. Exato. Porque sem a integração social, não tem como você fazer uma prova igual faz uma prova para a escola ditas para ricos. Pois não tem como analisar se todas as escolas estão estão dentro desses parâmetros impostos nessas conferências. Né? E na verdade temos, né, as avaliações externas, elas vêm e medem isso, elas são para todos, uma única prova para todos. E aí o que acontece? Os alunos de escolas públicas têm um desempenho terrível, aí aparece aquelas respostas né, assim, chocantes, que a imprensa adora difundir, dizendo que a escola pública é um fracasso, que os professores que são os culpados, os professores são mal formados, não são empenhados. Só que o que o professor Libano está colocando quando ele coloca as problemáticas da educação brasileira dentro desse contexto internacional maior? Ele está mostrando para a gente, olha, se eu coloco um tanto de gente que estava fora da educação dentro da escola e não garanto financiamento para que aumentar o número de vagas, para qualificar esse professor que vai ter que atender um público muito mais diversificado, com muito mais desafios educacionais do que anteriormente havia. Se eu não ofereço, não invisto em recursos para possibilitar um aprofundamento, um desempenho pedagógico, condições de aprendizagem reais para esse público que está entrando na escola, o que eu tenho é um sucateamento de todo o processo educativo. E mais, salários para os professores, que a gente não consegue chegar a um piso salarial mínimo. Né? Assim, se a gente pegar um profissional com a mesma qualificação, nível superior que um professor, não desconheço outro profissional que ganhe tão pouco quanto o professor. O que isso significa? Ele é o culpado do mau ensino? Então, assim, o que o Libano coloca para a gente, nos possibilita com as reflexões dele, é que a gente perceba o contexto mais amplo das condições em que que são enfrentadas hoje dentro da escola. Então, assim, o problema não está dentro da escola. Tem problemas dentro da escola? Tem. Mas tem questões muito maiores. E tem poucas políticas para combater essa... Não sei nem se são poucas políticas, mas as políticas não são orientadas para garantir uma educação de qualidade para todos. Entendo. É isso. A gente esteve aqui com a professora Diana Piva. Ela respondeu um pouco nossas perguntas sobre a educação brasileira. E obrigado.